Bom, agora tá certo. Vamos lá. Hoje nós vamos ver alguns termos relacionados a itens pessoais, tá? Alguns itens pessoais, né, que nós temos. Alguns mais específicos, outros não. Tá? Eu dei uma prioridade maior quando eu preparei essa aula para um conteúdo que a gente ainda não tenha visto, tá? A gente começa com o purse, o umbrella e o belt. Purse, umbrella e belt, tá? Purse em inglês é bolsa, tá? Mas é bolsa feminina, tá? Purse é bolsa feminina. A gente já viu anteriormente o backpack. O backpack, ele é também bolsa, pode ser traduzido como mochila, mas é uma bolsa que não é especificamente de mulher, aquelas bolsas assim de... bolsa de mulher, entende? Purse, tá? Umbrella, guarda-chuva, e belt, que é cinto, tá? Então, she uses a purse. She uses a purse, ela usa uma bolsa feminina. My umbrella is broken. Umbrella, que é guarda-chuva, tá? My umbrella is broken. Meu guarda-chuva está quebrado. Is the belt in the wardrobe? Is the belt in the wardrobe? Ou seja, o cinto está no guarda-roupa? Is the belt in the wardrobe? Is the belt in the wardrobe? Tá? O cinto está no guarda-roupa. Se eu quero afirmar agora que o cinto está no guarda-roupa, eu digo the belt is in the wardrobe. The belt is in the wardrobe, tá? Se eu quero transformar isso numa pergunta, eu digo is the belt in the wardrobe? Is the belt in the wardrobe? Então, the belt is in the wardrobe, afirmando e perguntando is the belt in the wardrobe? Né? Fazendo pergunta com is, a gente coloca o is no começo da frase. Is the belt in the wardrobe? Tá? She is using an umbrella. She is using an umbrella, ou seja, ela está usando um guarda-chuva. She is using an umbrella, ela está usando um guarda-chuva. The purses are not new. The purses are not new, ou seja, as bolsas femininas não são novas. The purses are not new, não são novas. Tá? Como que será que eu posso dizer que a bolsa de mulher está no guarda-roupa? Pensa um pouquinho. A bolsa de mulher está no guarda-roupa. The purse is in the wardrobe. The purse is in the wardrobe. The purse, a bolsa de mulher, está no guarda-roupa. Is in the wardrobe. Tá? Onde está seu guarda-chuva? Onde está seu guarda-chuva? Where is your umbrella? Where is your umbrella? Tá? Onde está seu guarda-chuva? Where is your umbrella? Where is, onde está. Se eu quisesse perguntar qual é, what is your umbrella? Mas como estou perguntando onde está, where is. Tá? Meu guarda-chuva está furado. Meu guarda-chuva está furado. My umbrella is borrowed. My umbrella is borrowed, tá? Não se preocupe, porque isso a gente não tinha visto na aula até aqui, tá? Então, quando eu quero dizer que algo está furado, eu falo borrowed. Eu falo borrowed. Daí você fala, poxa, mas eu conheço borrowed como entediado, entediada. Então, a maioria das palavras em inglês costumam ter mais de um significado possível. Quando eu digo he is borrowed, será que ele está entediado ou ele está furado? Ele está entediado. She is borrowed in the job. Será que ela está furada no trabalho ou ela está entediada no trabalho? Ela está entediada. Então, dependendo do contexto, o borrowed significa furado ou entediado. My umbrella is borrowed não tem sentido traduzir como está entediado. Então, meu guarda-chuva está furado. Agora, your television is borrowed. Será que sua televisão está entediada ou sua televisão está furada? Está furada, is borrowed, tá? Então, borrowed é tanto furado, furada, ou entediado, entediada.
O cinto dele está furado. O cinto dele está furado. His belt is borrowed. His belt is borrowed, tá? Na turma iniciante, nós temos uma aula só sobre esses termos possessivos, para você falar que algo é meu, dele, dela, nosso, a questão do apóstrofo também. Se alguém quiser a gravação dessa aula, eu mando, me chama no privado, tá? Manda lá, daí eu encaminho a gravação da aula, material de revisão. Se você não se recorda bem desse conteúdo, é importante, tá? A bolsa de mulher está no carro. A bolsa de mulher está no carro. The purse is in the car. The purse is in the car. The purse is in the car. É importante falar bolsa de mulher, porque se você não fala que é de mulher, você vai traduzir bolsa como mochila, que é backpack, né? Mas eu tô falando de bolsa de mulher especificamente, então purse, tá? O cinto não está no guarda-roupa. O cinto não está no guarda-roupa. O cinto não está no guarda-roupa. The belt is not in the wardrobe. The belt is not in the wardrobe. The belt is not, o cinto não está no guarda-roupa, in the wardrobe, tá? Para fazer a negação com o verbo to be, nós colocamos o not depois do verbo. Então, the belt is in the wardrobe, the belt is not in the wardrobe. Isso vale para o passado também. Só quero falar que o cinto estava ou esteve no guarda-roupa, the belt was in the wardrobe, e the belt was not in the wardrobe. Tá? Na continuidade, nós temos o jewelry, pronúncia um pouquinho chata, né, eu sei. Jewelry, tá, vamos por parte. Jewelry, ID e toothbrush. Jewelry é joia, mas também pode ser joias. Lembra que existem algumas palavras em inglês que o singular é igual ao plural. Quando eu falo, por exemplo, fish é tanto peixe quanto peixes no plural. Se eu digo the fish is eating, o peixe está comendo. The fish are eating, os peixes estão comendo. Tá? Lembrando que nessas palavras que o singular é igual ao plural, você vai identificar qual que é se está com sentido de singular ou plural olhando o verbo to be. The jewelry is singular, porque is é singular. The jewelry are plural. Então, my jewelry are expensive. Quando eu digo isso, quer dizer que minhas joias são caras, porque o are indica plural. My jewelry are expensive. Se eu dissesse my jewelry is expensive, aí sim minha joia é cara. The jewelry are not dirt cheap. The jewelry are not dirt cheap. Ou seja, as joias não são muito baratas. Dirt cheap é uma expressão que nós já vimos anteriormente também, que significa muito barato. Are not dirt cheap, não são muito baratos, ou não são muito baratas. The jewelry are not dirt cheap. As joias não são muito baratas. Se eu quisesse dizer que a joia no singular não é muito barata, the jewelry, né, é invariável, the jewelry is not dirt cheap. Tá? Então você vai ver se jewelry tem o sentido de joia ou joias, olhando o verbo to be. Are, plural, is, singular. Where is my ID? Where is my ID? Ou seja, onde está minha identidade? ID é uma identidade em inglês, né? Uma carteira de identidade. Pode ser qualquer uma, desde que tenha foto. Então, ID aqui no Brasil pode ser igual a RG, passaporte, CNH, esses documentos, né? Carteira de trabalho, enfim, qualquer documento que
tem o seu nome e sua foto, tá? Where is your ID, lady? Where is your ID, lady? Ou seja, onde está a sua identidade, senhora? Já me perguntaram algumas aulas atrás em relação ao lady e a relação ao Miss, né? O Miss é senhorita, M-I-S-S, igual ao Miss Universo, sabe? Miss Brasil, Miss Universo, esse Miss é de senhorita. Lady é senhora, não é lady, é lady. A pronúncia é lady, lady. Lady, senhora. Se eu fosse onde está a sua identidade, senhor, where is your ID, sir? Where is your ID, sir? Tá? The jewelry is beautiful. The jewelry is beautiful. Se está utilizando is, é porque é singular. Lembra que jewelry tem a sua mesma forma no singular e no plural, e você vai identificar se tem o sentido de joia ou joias olhando o contexto. Se eu estou utilizando is, é singular, are plural. The jewelry is beautiful, a joia é bonita. The jewelry are beautiful, as joias são bonitas. Tá? My toothbrush is not dirty. Toothbrush, que é escova de dente. Tá? A gente vai ver isso, pasta mais pra frente. My toothbrush is not dirty. My toothbrush is not dirty. Minha escova de dente não está suja ou não é suja. Tudo bem? Toothbrush, escova de dente. Toothbrush. Se eu quero dizer que você tem joias, eu digo you have jewelry. You have jewelry. E se eu quero perguntar se você tem joias, como será que eu poderia dizer? Esse you have jewelry vira... Do you have jewelry? Do you have jewelry? Tá? Para fazer pergunta com o verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. You are you? He is he? We are we? Para fazer uma pergunta com o verbo que não seja o verbo to be, nós colocamos o do no começo da frase para I, you, we, they e does para he, she, it, como também nós já vimos anteriormente. Além, né, das aulas de termos possessivos, se você precisa rever essa aula de como fazer pergunta e negação, me chama que eu mando também a gravação, tudo certinho, tá? Basicamente, você tem joias, you have jewelry. Para transformar isso numa pergunta, do you have jewelry? Se eu quero dizer que ela tem joias, she has jewelry. No presente, she has jewelry. Se eu quero perguntar, eu digo, does she have jewelry? Quando a gente utiliza o does, o verbo fica igual para I, you, we, they, mesmo que seja para he, she, it. Então, she has jewelry. Does she have jewelry? Se eu quero dizer que ele come maçã, he eats apple. Se eu quero perguntar, does he eat apple? Tá? Minhas joias estão no guarda-roupa. Minhas joias estão no guarda-roupa. My jewelry are in the wardrobe. My jewelry are in the wardrobe. Minhas joias estão no guarda-roupa. My jewelry are in the wardrobe. My jewelry are in the wardrobe. Tá? Minhas joias estão. Aqui tem o sentido de joias porque eu coloquei o are. Se fosse minha joia está, my jewelry is. Minha identidade está na prateleira. Prateleira, para quem não lembra, shelf. Shelf, S-H-E-L-F, shelf. Minha identidade está na prateleira. My ID is on the shelf. My ID is on the shelf. Ou seja, minha identidade está na prateleira. My ID is on the shelf. Está na prateleira. My ID is on the shelf. Tá? Por que não é in the shelf? Porque não está dentro da prateleira, está por cima. On the shelf. Sua identidade está guardada.
Eu não falei com vocês ainda sobre esse verbo guardar, tá? Mas pensem um pouquinho nas possibilidades. Your ID is kept. Your ID is kept, tá? O kept é o passado de keep. Kept é passado de keep, tá? E keep significa manter ou guardar. Your ID is kept. Sua identidade está guardada, tá? O keep é um verbo que significa manter ou guardar dependendo da situação. Se eu digo your ID is kept, sua identidade está guardada. Your ID is kept in the wardrobe. Your ID is kept in the wardrobe, ou seja, sua identidade está guardada no guarda-roupa. Se eu quero dizer que o seu celular está guardado dentro do carro, your ID is kept, está guardado, is kept, in the car, ou inside the car. In the, inside são sinônimos, tá? Se eu quero dizer, eu vou guardar minha escova de dente, lembra que escova de dente é toothbrush. I will keep my toothbrush. I will keep my toothbrush. I will keep my toothbrush. Tá? Ela vai guardar minha escova de dente. Ela vai guardar minha escova de dente. She will keep my toothbrush. She will keep my toothbrush. She will keep my toothbrush. Tá? Eu guardei a escova de dente no guarda-roupa. I kept the toothbrush in the wardrobe. I kept the toothbrush in the wardrobe. I kept the toothbrush in the wardrobe. Tá? Continuando aqui, nós temos o comb e o wallet. Comb e wallet. Comb significa pente. Comb é pente. E wallet é carteira. Tá? Preste atenção na pronúncia. É wallet. 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 Tá? My comb is not in the bathroom. My comb is not in the bathroom. Ou seja, meu pente não está no banheiro. A gente sabe que bathroom é banheiro, mas também temos o restroom, que é banheiro. A diferença entre os dois é que bathroom é banheiro de... banheiro que tem chuveiro, né? E o restroom é um banheiro que não tem chuveiro. Um banheiro social, banheiro de aeroporto, shopping, etc. Lavabo. Tá? Então, se fosse um banheiro, a gente também traduz restroom como banheiro social. Where is your comb? Where is your comb? Where is your comb? Ou seja, onde está seu pente? Where is your comb? The wallet is in the car. The wallet is in the car. Ou seja, a carteira está no carro. The wallet is in the car ou is inside the car.
tá? The wallet is in the pocket. The wallet is in the pocket, ou seja, a carteira está no bolso. The wallet is in the pocket. I kept my wallet. I kept my wallet, ou seja, eu guardei minha carteira. I kept my wallet. Se eu vou guardar minha carteira, I will keep my wallet. The comb is here. The comb is here, ou seja, o pente está aqui. The comb is here. The comb is here. Tá? O pente está no banheiro. Esse banheiro, banheiro com chuveiro. The comb is in the bathroom. The comb is in the bathroom. Tá? Caso você esteja um pouco em dúvida em lembrar que bathroom é banheiro com chuveiro e restroom é banheiro social, lembre-se o seguinte, bathroom é composto por bath mais room. O que é bath? B-A-T-H. Bath é banho, ou seja, só toma banho onde tem chuveiro. Então, bathroom é banheiro com chuveiro. Tá? Minha carteira está no bolso. Minha carteira está no bolso. My wallet is My wallet is in the pocket. My wallet is in the pocket. My wallet is in the pocket. Tá? O pente é meu. The comb is mine. The comb is mine. The comb is mine. Tá? Se eu quero falar minha carteira é my wallet, tá? Eu coloquei esse quadro roxo para a gente rever rapidamente essa questão dos termos possessivos. Como eu disse, se você está com dúvida disso, me chama no privado, no WhatsApp, eu mando para você a gravação da aula, uma aula só disso, tá? Os termos possessivos, pessoal, são os termos que indicam posse, tá? Os termos que estão na esquerda, aqui, nós utilizamos no começo das frases, e os que estão na direita no final. Então, minha carteira é my wallet. Agora, a carteira é minha. The wallet is mine. Se eu quero falar a sua carteira, eu falo your wallet. Agora, a carteira é sua. The wallet is yours. Se eu quero dizer a carteira dele, his wallet. Ou a carteira é dele, the wallet is his. O his é igual nesses dois casos, não muda. Se eu quero dizer a casa dela, her house. Agora, a casa é dela, the house is hers. Se eu quero dizer, por exemplo, o nosso carro, our car. Agora o carro é nosso, the car is ours. Se eu quero dizer a casa deles é bonita, their house is beautiful. Their house is beautiful. Agora a casa é deles, the house is theirs. The house is theirs. Minha carteira, my wallet. Agora a carteira é minha, né? The wallet is mine. No caso, o pente é meu, the comb is mine, tá? Então, essa aqui foi uma revisão, né? Esse não é o conteúdo principal da aula, até porque já foi um conteúdo de aulas passadas. Mas se você ainda ficou em dúvida, quer rever esse conteúdo, me fala, tá? E eu mando para você a gravação da aula, tá? Dessa aula só de termos possessivos. Onde está seu pente? Onde está seu pente? Where is your comb? 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 Tá? Bom,
Então esse foi o conteúdo em si da aula. Antes da gente partir para a parte falada, eu queria que vocês me dessem um retorno, se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem que eu retome algum ponto com vocês. Por favor, use um microfone ou chat. Você só utiliza esses termos da direita aqui quando está no final, quando é o último termo da frase. Se for o primeiro ou se estiver no meio, você utiliza o da esquerda. O da direita sempre é só o último. Ah, tá ok. Então no meio é Isso. Agora, a gente só usa esses da direita, o mine, o yours, o his, o hers, o ours e o theirs, quando é o último termo. Quando é exatamente o último termo. Mais alguma coisa daqui? Business. 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 Obrigada. Nada. Marta, mais alguma dúvida? Lívia também, Douglas, Victor? Ah, tranquilo. Então não chama você? Ah, tá. Tá jóia. Professor, sobre preposições não tem nenhuma aula anterior, né? Eu tenho bastante dificuldade de fazer essas conexões nas frases. Então, das preposições. Uma aula só de preposição não dá para fazer, porque a preposição justamente é quando a gente liga palavras ou termos, né? E assim, não dá para ter uma aula só disso, porque para explicar essas preposições tem que estar dentro de outras frases. Quando a gente vê outras frases, você vai ter contato com outros vocabulários. E se você não conhece alguns desses vocabulários, fica um excesso. Então o que eu posso fazer é mandar uma lista para você das preposições e as traduções delas, né? Como o off, o if. Porque você usa as preposições até mesmo sem nem pensar que estou usando preposição. Eu não cheguei nesse nível ainda, professor. Mas às vezes você usa, às vezes sem nem perceber. Mas acabando aqui eu já mando para você os principais, tá? Você pode, Marta, dar alguns exemplos do purse até o wallet? Black. Quebrada, né? Broken. Renan, ficou claro a questão do she que você perguntou? É
O she é o pronome ela. Para a gente falar que algo é dela, então a gente utiliza o termo possessivo her. Mais alguma dúvida? Juan, Renan, Thaís, Wolof? Pode usar o microfone ou o chat, por favor. Sim. Tá bem simples, tá, professor? Duas coisas diferentes. Faltou com. Pocket left. My wallet, como que é? My wallet is in the pocket left. Left pocket. Left. Isso. Porque daí é uma característica, então inverte. I kept my phone. Bom, pessoal, então eu vou fechar a conferência aqui com vocês. E mais tarde eu coloco a gravação da aula de hoje lá no grupo. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar antes. Tudo bem? Só essa última frase que eu não consegui pegar. I kept my phone. Ou seja, Eu guardei meu peixe. isso. Perfeito. I kept. Isso mesmo. Desses termos aqui, você quer que eu retome algum deles com você? Tá. Heitor, por favor. No purse até wallet. Pode ser 2. Como? 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 Her soul purse? Você pode escrever? Eu não estou entendendo. Eu entendo her. Ah, there are many purses. My sister had many purses. Certo. Many ou a lot of purses. Tá certo. I like yellow blue. Yellow blue. My house has a few umbrellas. In my house, there are a few umbrellas. There are people. There are a few. I like green and blue. Jewelry. Isso, jewelry. I like blue jewelry. Isso. The gift was a jewelry. Isso. Where is your ID? Isso. ID, one ID here, and another, and a NID here. Isso. Porque começa com consoante, então a gente utiliza o N.
Isso, my father does not know. Does not know. Isso. Porque você está fazendo a negação para he, she, it, does not. Você está com alguma dúvida aqui na aula? Heitor, Marta, Lívia também, por favor. Não, era só eu não sei pelo. Professor, Pois não? o verbo kept, que é manter, guardar, ele é irregular? É. Justamente por causa que o passado dele é KEPT. Se fosse regular, Esse kept. seria kept, né? Com ED no final. Os regulares... Cadê o exemplo? Eu vi isso porque na hora que eu fui pronunciando junto com você, eu falei kept. Aí depois, só que você falou, ele. Aí eu percebi que ele era irregular. Isso aqui, ó. Os verbos regulares são aqueles que acabam com ED. Por exemplo, o danced, o drinked, é o passado do verbo to drink, é drinked, né? Só ED no final. Agora, esses verbos que no passado tem uma modificação que não é só colocar o ED, a gente chama de irregular. O keep, que vira kept. O verbo run, R-U-N, que é correr, o passado é ran, R-A-N, né? Então, o verbo to keep é um exemplo de irregular, sim, kept. Obrigada. Mais alguma coisa? Marta? Professora, esse mesmo exemplo, agora eu tenho uma dúvida, que kept é passado, né? Isso. Sua identidade está guardada não seria guardada, não é presente? Não, porque ela está guardada, mas foi realizada a ação de guardar. Então tem que pensar como foi guardado, então foi pensar no passado, isso. Isso, porque se você fala... Eu entendi o que você quis dizer, mas se você fala your ID is keep, sua identidade está a guardar. Como você quer falar que está guardada, foi feita a ação de realizar, de guardar. Então, daí, kept. Tá. E aí quando é esse tipo de verbo, aí não vai do passado, né? O was? Não, porque o was a gente só serve para falar que alguém estava fazendo alguma coisa. Só quero dizer, por exemplo, que ele estava bebendo, he was drinking. Ele estava, he was drinking. Agora, se eu quero falar apenas que ele bebeu, he drank it. Ele realizou e terminou a ação no passado. Ele guardou, he kept. Ele realizou e já finalizou a ação de guardar. Então não precisa falar o is nem o was. Então o está guardado é porque ele já realizou. Isso. Aparece o verbo estar também, então é aí que fica a confusão, né? Porque your ID está, sua identidade está guardada. Está guardada porque foi feita a ação de guardar. Your ID is kept. Entendi, obrigada. Imagina. O que mais? Outro exemplo, eu guardei a escova de dente. I kept the toothbrush.
eu vou fechar então aqui a conferência com vocês, colocar mais tarde as coisas no grupo e a gente volta amanhã para dar continuidade aí, às 3 horas. Tudo bem? Muito obrigada, até amanhã. Imagina, eu que agradeço. Até amanhã.